Quero começar, então, com o Bispo Denis. Bispo, qual é a sua opinião em relação a este tema? O cristão pode participar de festa junina e, se o senhor pudesse, na sua fala inicial, dar algum embasamento de o porquê pode ou não pode? Muito bem. Essa pergunta ficou, talvez um pouco duvidosa sobre pode, não sei se deve. Mas qual é a minha defesa? A gente vai ter que partir do princípio de que essa festa é uma festa vinda lá dos primórdios da Europa, Era a comemoração do solstício, um tempo onde o dia durava mais tempo e eles comemoravam então a colheita. E depois, mais tarde, na Idade Média, a Igreja Apostólica Romana, Católica Apostólica Romana, traz para dentro da sua cultura, dos seus costumes, uma adaptação idólatra a respeito dessa festa. Então, olhando para esse lado, me parece que realmente um cristão não deve ter nenhum tipo de relação com esse tipo de festa. Porém, no entanto, a gente vai ter que trazer também o Natal, o Réveillon e o aniversário, outras festas que são comumente sociabilizadas dentro dos nossos costumes e a gente faz parte dela, a gente comemora. Então, eu vou ler um texto que está em Colossenses 2, a partir do versículo 14, que diz o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos dos anjos, baseando-se em visões enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseeis a isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então, o costume religioso é proibir, o crente pode isso, o crente não pode aquilo. É o tipo de situação que eu, de fato, evito esse tipo de pergunta. Eu sei que faz parte do debate, faz parte da cultura, da rádio e tudo mais. Mas não vejo nenhum problema um cristão livre em Jesus. Gálatas 5, Foi para a liberdade que Cristo vos chamou, não vos submetais novamente a jugo de escravidão. Você pega Romanos 8, portanto o cristão não está segundo a carne, porque ele agora milita no Espírito. E mais para frente você vai ver que nada vai fazer separação, nem altura, nem profundidade, nem coisas do passado, nem coisas do porvir, nada nos separa do amor de Deus. Então em Cristo nós somos livres para participar de qualquer coisa, absolutamente nenhuma dessas coisas tem poder de nos contaminar. Então eu entendo na liberdade cristã que uma participação de um homem de Deus, uma mulher de Deus, um crente, numa festa dessa, essa festa não seria maior do que aquilo que Jesus já fez por nós. Então a minha defesa é que pela liberdade nós podemos. Agora, se devemos, é uma questão de um critério muito foro íntimo mesmo, São outras questões. Eu tenho liberdade para participar. Acabo não indo nessas festas, porque lá na igreja a gente faz uma. E olha, se eu fosse você, eu compareceria. Eu quase vim de camisa quadriculada e de chapéu de palha, mas achei que ia ser... Tem o mesmo nome, pastor? Ia ser muito complicado. Bispo, perdão. Tem o mesmo nome lá? A festa junina? A gente, não tem não, lá a gente chama de caupira. Perfeito. Mas não vejo problema o nome também, Porque a questão nominal aí, ela é secundária, não faria o menor sentido. Alguns chamam a festa junina de festa de São João, mas aqui a festa junina, São João, quermesse, vamos tentar englobar. Mas se isso fizer parte da argumentação do pastor Lucas, eu acho que a audiência também gostaria de ouvir. Pastor, pelo que eu entendi, a sua resposta é não pode participar. Então, acho que é importante a gente embasar isso, Eu acho que o texto foi bem interessante, esse texto de Colossenses. Paulo está quebrando um paradigma aí de uma maneira muito contundente, Como é que a gente embasa outro ponto de vista, pastor? Bom, vamos lá. O texto de Colossenses, Paulo está combatendo principalmente a judaização, os judaizantes no meio da igreja. Então o contexto ali era as comidas referentes às leis dietéticas, as leis da dieta dos judeus. Mas Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 23, ele vai dar uma palavra enfática dentro desse contexto de festas pagãs,
dentro da igreja, os crentes participando, ele vai dizer tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Uma coisa que precisa ficar clara no debate é que sim, o cristão tem a liberdade para participar. Mas o que nós vamos defender aqui, para deixar muito claro, é que esse cristão que tem a liberdade não convém participar, porque ele está priorizando a edificação do todo, do próximo. Em 1 Coríntios, capítulo de número 10, o apóstolo Paulo também vai pontuar, dizendo: tudo que vocês façam, quer comer, quer beber, façam tudo para a glória de Deus, para que vocês não deem escândalo, nem aos gentios, nem aos judeus, nem à igreja de Deus. No nosso contexto, no Brasil, como muito bem colocado pelo bispo, uma breve introdução sobre a história do início da festa junina, que foi introduzida, ressignificada dentro da Igreja Católica. Dentro da nossa cultura nos dias atuais, nós temos o entendimento de que é uma festa pagã. No meio cristão evangélico, até mesmo igrejas que tentam readaptar, que tentam, até mudam o nome, é Festa das Bandeiras, Festa das Nações, Arraial Cristão, tentam colocar no meio cristão, a festa ela é praticada, mas muitos irmãos dentro da igreja se escandalizam. E se tem um escândalo que é provocado por alguém que intencionalmente sabe que o irmão vai se escandalizar, o pecado do irmão que se escandalizou acaba sendo o pecado de quem praticou ou idealizou esse projeto. Pastor Denis, festas são culturais, né? A gente entende isso. E a igreja, ela é muito heterogênea, né? O pastor Lucas colocou um ponto aí interessante do escandalizar. Eu acredito que em alguns lugares, no Brasil mesmo, em São Paulo mesmo, haveria escândalo, em outros lugares não. Qual que é o limite, então, para a gente entender essa questão do escândalo e a questão do é lícito e não convém? Então, o texto que o pastor Lucas cita, é importante nós lermos o texto na integralidade, porque diz assim, a partir do versículo 25: comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Mas olha que interessante o 29, consciência digo não a sua propriamente, mas a do outro, pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais alguma coisa, que foi o texto, né, que o pastor leu aqui depois, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Essa consciência com o pastor Lucas, eu estou com ele. Isso é muito importante na edificação do corpo. Se você percebe que na cultura da igreja, no estabelecimento da visão daquela igreja, daquela comunidade, a maioria das pessoas vão ter algum tipo de colocação contrária à festa ou entendimento contrário à doutrina da igreja, por que você vai insistir nisso? No meu caso, por exemplo, que estamos lá há 18 anos na comunidade apostólica livre, quando a gente já entendeu esse fator liberdade em Cristo, a maioria das pessoas aceitam, concordam, e nós atingimos um número enorme de pessoas que são salvas no dia dessa festa. Porque existe lá um chamamento, né? Existe um convite de um marido, de uma esposa que jamais iriam talvez num culto, mas que numa festa dessa, quando está lá junto conosco, quando o motivo é justamente o Cristo da nossa vida, né? Não São João, nem Santo Antônio, nem São Pedro, né? Muito embora se fosse para comemorar também, respeitosamente em memória do grande evangelista, né, João Batista, e falar de Pedro, em que andou com Jesus, mas essas pessoas morreram e não ressuscitaram, né? Jesus ressuscitou, vai vir buscar a igreja, e é em nome dele que a gente faz as coisas. Então eu penso que, infelizmente, um aspecto mais religioso, e bem colocou também o aspecto histórico e doutrinário, né, teológico dos judaizantes, que nada mais era também do que você disse sobre quebrar paradigmas, né? Eram práticas cerimoniais, né? Todo cerimonialismo, ele traz consigo uma antiga ideia de uma antiga aliança. E Paulo vai dizer, é diferente a partir de agora. Os gentios precisam ser alcançados de uma outra maneira. Circuncisão não faz sentido para eles, né? Se abster de alguns alimentos que os judeus faziam isso com o maior prazer, porque já fazia parte da lei mosaica, é diferente para o gentio, né?
a guarda do sábado, principalmente, e outras coisas mais. Então, quando eu digo que a gente pode ter essa liberdade de aculturar algo que é muito próprio do sertanejo, do caipira, do interiorano, né? Que gosta de uma fogueira, gosta de um milho, gosta de uma paçoca, né? Gosta de um churrasco, de uma pamonha. Então eu penso que a igreja precisa, a gente chama isso de contextualização. É uma igreja contextualizada, mas muito embora debaixo da edificação dos santos. Então eu entendo sim que pode gerar algum tipo de mal-estar em alguns, né? E se for causar escândalo, é importante que se faça. Agora, também, né, pastor, não sei se você concorda ou não, existe uma certa subjetividade hoje nessa questão de escandalizar ou não. Porque tem uns que se escandalizam com todas as coisas, e aí se você for pensar sempre neles... Os legalistas. A igreja não avança, né? Isso. Eu acho que tem Desculpa, tomei muito tempo, né? Não, tudo bem. Tem uma questão, a conversa tá boa. Tem uma questão aí, desse texto, que é sempre usado. O grande desafio da gente como hermeneuta ou como pregador e líder é pegar esse fato e encontrar a base bíblica e fazer com que esse fato se comunique com a base, né? Isso é o mais difícil. Porque eu imagino que existe uma questão de má intenção na hora de escandalizar. Existe uma questão cultural. Vamos imaginar que no país que a gente vive, a maioria das pessoas tem um nível cultural baixo. E quanto menos cultura você tem, mais resistência você tem. Então vamos imaginar que os sacerdotes, os líderes, têm um pouco mais de cultura e seja nossa missão quebrar alguns paradigmas, né? Perfeito. Qual é o fato, qual é a base bíblica que condena esse fato? É a questão da idolatria? É a questão do São João? Qual que é a questão bíblica que comunica com esse fato para a gente dizer que pode ou não pode? Pastor Lucas. Vamos lá, dentro da perspectiva missionária, nós precisamos guardar uma verdade nos nossos corações. A mensagem do evangelho jamais deve ser negociada. Ela permanece a mesma, independente da cultura. Todavia, dentro de uma perspectiva missionária, nós reconhecemos que essa mensagem pode ser adaptada. Vou reforçar aqui para não ser mal compreendido. Não adaptamos a mensagem, adaptamos, e isso é bíblico, é algo relevante, adaptamos a forma, a maneira de se expressar essa mensagem. Todavia, dentro do contexto bíblico e do contexto cultural, a festa junina, que é o tema do debate, ela, infelizmente, ela é utilizada, mas ela traz muitos perigos para os nossos dias, para os nossos irmãos. Por exemplo, a introdução da festa junina, independente da nomenclatura que ela passar a ter, traz o perigo do sincretismo religioso. O que seria o sincretismo religioso? A mistura de práticas de outras religiões em uma só. Traz também o grande perigo dentro do nosso contexto brasileiro, o perigo da perda da identidade protestante. Os protestantes, nós somos chamados dessa maneira. Qual que é a prática da festa junina que é sincrética? Vamos lá. Temos a ideia das comidas típicas. As comidas típicas... Por exemplo, na origem pagã, as comidas típicas eram como se fosse um sacrifício, uma oferta a uma divindade europeia, daquela região. Foi ressignificada, mas a prática permanece a mesma. Por exemplo, a fogueira era um símbolo ali no meio para espantar espíritos maus. E quando, na verdade, isso não tem respaldo bíblico. Só que, qual texto nós podemos utilizar? O texto, pastor Gessé, nós podemos utilizar Romanos 14. Paulo falando sobre cada um come carne, outro come legumes, ele falando da liberdade cristã. Todavia, no versículo de número 13, ele vai dizer uma coisa bem interessante. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Aí, essa parte aqui parece que, então, cada um pode escolher o que vai fazer na igreja. Só que ele continua, em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Teoricamente, a Igreja Católica não defende que adora a João Batista, a Pedro, eles veneram. Mas nós sabemos, no contexto evangélico, que eles adoram. Por exemplo, padres, teólogos católicos defendem que eles não adoram. Todavia, eles, na teoria, dizem que não adoram, mas na prática adoram. Então, eu acredito que se enquadra também no pecado da idolatria, mas principalmente na questão do sincretismo religioso, a mistura e a perca de identidade da igreja. Tá. Pastor Denis, essa palavra sincretismo, ela é forte se a gente for na origem dessas festas, né? De fato, a festa tem origem pagã, de fato tem
a questão das oferendas, E né? pastor Gessé, até para completar, Sim. o grande ponto aqui é uma ressignificação de um contexto religioso. Porque tem ressignificação de contextos culturais, práticas culturais, mas o grande problema da festa junina é que vem de um contexto religioso Então, o Natal também, né? também. Então, foi a argumentação inicial do pastor Denis. Aí eu queria entender, como que a gente fala então? Tem milhares de pessoas nos ouvindo agora. O sincretismo religioso, ele é um perigo para a igreja. Nós vamos arriscar? Então, esse é o problema de a gente coar o mosquito e engolir o camelo, né? Uhum. Porque o Natal pode. E ele é estritamente sincrético O aniversário. na sua origem, né? Então por que nós comemoramos o Natal na igreja, fazemos peças teatrais e na festa junina já não podemos? Então esse é um detalhe importante na nossa liberdade cristã. Por isso que eu digo, porque a pergunta é se o cristão pode. O cristão pode todas as coisas. Ele só precisa saber se deve. Quando você traz esse aspecto do sincretismo, olha só, então vou ler um outro texto também, acho importante, já que a gente está falando sobre embasamentos bíblicos, né, doutrinários, para fazer frente a essa proibição ou a essa liberação. E tem coisas que a Bíblia não vai ter assuntos práticos, até porque as coisas evoluíram e essas festas vieram depois disso tudo, né? Sem dúvida. Então veja o texto, quando Jesus vai falar sobre, a discussão era sobre a tradição dos anciãos, do que contaminava o homem, né? E a briga era porque os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos. Eu não sei se você já comeu sem lavar as mãos na sua casa, hein? Olha aí, olha o perigo. Aí, claro, eu vou só para sintetizar, porque a gente precisa fazer aqui frente ao tempo. Lá no versículo 8 do capítulo 15 de Mateus, Jesus está dizendo assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhe disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. A nossa preocupação sobre as coisas que são sincréticas, o sincretismo ele vai ter efeito em quem de fato está debaixo daquele domínio. O crente não está. Jesus nos libertou definitivamente. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre. Então o sangue de Jesus te purificou, o Espírito Santo habita em você, você é templo do Espírito Santo. O que é maior, a oferta ou o altar que sacrifica a oferta? Então quer dizer, eu vivo no Espírito, o meu andar é no Espírito, e pelo fato de eu estar numa festa, ou estar no aniversário, ou estar no Natal, ou estar na festa junina, isso traria algum tipo de contágio? Isso traria para a igreja? Veja, se a igreja está guiada pelo Santo Espírito de Deus, trazer a ressignificação, para usar o termo que o pastor Lucas está usando, seja ela cultural ou até mesmo religiosa, aspas para isso, obviamente, né? Porque a gente não vai lá pular fogueira comemorando o solstício, a gente não vai comer a rapadura pensando que a gente está fazendo isso por causa da entidade XYZ. Quer dizer, o crente já está livre, liberto disso. Então, se nós fôssemos olhar para um aspecto mais criterioso, nós deveríamos então romper com todas as festas conhecidas até então, porque a grande maioria delas tem algum tipo de origem que poderíamos até chamar de sincrética. Mas eu penso que tudo é puro para os puros, né? Lá de Tito, capítulo versículo 5. Quando você tem um olhar santificado e puro para as coisas, você vai ter uma outra atitude em relação àquelas coisas. As coisas nunca serão maiores do que o Senhor das coisas. Pastor Lucas. Esse era o mundo ideal. Em parte eu concordo com o bispo Denis e entendi plenamente o que ele está expondo nesse debate. Todavia, nós entendemos que dentro da igreja, pessoas que têm o Espírito Santo, muitas delas ainda não receberam uma transformação completa do entendimento. Infelizmente, muitas pessoas são salvas, mas ainda são fracas espiritualmente. Tendem a ser influenciadas por aquilo que está à sua volta, infelizmente. Por isso que em Romanos 15, o apóstolo Paulo, ele dá uma lei áurea para a igreja, na aplicação do amor. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Eu acredito, e esse é o ponto principal, partindo do pressuposto de que a festa junina não seja, digamos, uma festa pagã de culto a outras divindades, de que não se defende a ideia de que estão adorando João Batista. Não vamos partir dessa perspectiva, mas vamos partir do ponto que essa festa traz escândalo, traz, infelizmente, um ataque à fé daquele que pertence à igreja de Jesus. Eu posso
eu posso fazer, eu posso participar, temos a liberdade, mas não convém na igreja do Senhor. O grande princípio de uma igreja que tem comunhão é uma igreja que sacrifica o próprio desejo. Dentro, por exemplo, de igrejas, não estou citando aqui o caso do Bispo Denis, porque também não conheço, estaria sendo leviando a congregação, mas muitos que eu presenciei e conheci, infelizmente, ao invés de edificar, a proposta era ganhar almas, alcançar o bairro, atrair as pessoas, mas gerou tanto escândalo no meio da igreja, os irmãos se entristeceram, pessoas saíram, e dentro dessa perspectiva, o que é importante, quando o Bispo Denis até pontuou, muitas pessoas se escandalizam com tudo, mas tem coisas que nós sabemos que a pessoa vai escandalizar, e quando eu faço com intenção, eu estou literalmente não me preocupando com a alma do meu irmão. E partindo do pressuposto bíblico, 1 Tessalonicenses 5:22, o apóstolo Paulo vai dizer: abstende-vos de toda aparência do mal. Ele não diz do mal, mas daquilo que tem aparência de mal. Partindo do pressuposto que não seja mal a festa, ou que não seja toda mal, mas no mínimo nós podemos olhar como uma aparência de mal a festa junina. Deixa eu fazer uma pergunta, Pastor Denis, o senhor tem filhos? Tenho 2 filhos lindos que puxaram a mãe porque Deus sabe o que faz, né? Você tem filhos, Lucas? Ainda não. Ainda não. A pergunta seria interessante aqui. Uma criança é convidada para participar de uma festa. Quem tem uma criança em casa, matriculada numa escola, e essa escola fez a festa junina, a quermesse, a festa de São João, e a criança vê os amiguinhos indo e pergunta para o pai se ele pode participar, como nós devemos fazer e se a igreja deve ou não promover um ambiente em que se tenha comida caipira, a roupa caipira, talvez uma dança, para que a criança sinta-se participante e conhecedora desse tipo de uma festa cultural, vamos chamar assim. Vou começar com o pastor Lucas. Qual é o pensamento dele em relação a essas duas questões? Em seguida o pastor Denis vai comentar. Então vamos lá. Essa questão da criança, vai ter, por exemplo, festa junina na escola, vai ter lá a dança, eles ensaiam. E geralmente muitas escolas se utilizam do argumento de que vai valer ponto, vai contribuir na média final. É importante a criança participar, porque é a cultura que ela pertence. Nós temos 2 perspectivas, até pastorais, para essa questão. Primeira perspectiva é que não convém a criança, o filho do cristão, participar. Aí vem o argumento, mas essa criança vai sofrer represália na escola, os professores não vão gostar da atitude, vai ser mal vista, mas toda represália em prol e pelo objetivo de glorificar a Deus, de se separar do mundo, de não compactuar com práticas pagãs, essa pessoa será honrada por Deus. A criança vai ser honrada? A criança será honrada por Deus. Por uma decisão dos pais? Isso, eu conheço muitos que Por uma decisão dos pais, a criança vai ser honrada? Eu acredito que sim, porque os pais são o aio, né? Como a lei era no Antigo Testamento, o tutor, e essa criança que está sendo direcionada, conduzida no caminho, ela vai ser também honrada por Deus. E dentro de uma perspectiva bíblica, Romanos capítulo 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Eu acredito que a festa junina seja um molde mundano, né, dentro da perspectiva que está a parte da igreja. E nós não devemos nos amoldar, nos adaptar a essas práticas com o propósito de entender a cultura, quando na verdade essa cultura está banhada por religião, culto pagão. Pastor Denis, antes de comentar, o senhor acha que toda escola que faz a festa junina está consagrando lá para São João? Eles estão pensando no aspecto religioso ou estão querendo arrecadar uma prendinha e reformar a escola? Deve arrecadar muito, rapaz, que é caro essas festas. Eu fico apavorado quando meu filho chega com o convite lá. Pois é, pastor Gessé, você vê que coisa, o perigo de nós olharmos as questões com um único olhar, sem a abrangência devida. Você fez a pergunta: será que o colégio tem uma ligação romana, europeia, católica, apostólica, sincrética? Ou é uma instituição educacional que, mais uma vez, assim como algumas igrejas, tem uma leitura sobre a festa e vai fazer a festa para N motivos, como, por exemplo, arrecadação, recreação entre as crianças e tal. Mas aí é que está o texto lido em Romanos 12 e também o texto que o pastor leu sobre
se abster lá de Tessalonicenses, né? Da aparência do mal. Sim. A hipocrisia também é. A hipocrisia é maldade. Ser hipócrita e religioso e colocar peso sobre as pessoas, não entendendo a obra de Cristo, eu tenho que me abster disso também. Eu não posso viver uma vida debaixo desse cabresto religioso. Imagina colocar um peso sobre a vida de uma criança e dizer para o meu filho que ele não vai participar, né? Mesmo que ele tivesse entendimento. A questão aqui não é nem sobre pureza, inocência, nada, mas por liberdade. De novo, eu defendo a liberdade que Cristo nos deu. Nós não podemos nos subjugar novamente a uma escravidão, seja qual for ela. Então, me abster da aparência do mal e não me amoldar com o mundo, porque o mundo é hipócrita, o mundo é mentiroso, né? Então, para o meu filho, imagina o meu filho consagrado ao Senhor quando criança, né? Apresentado lá diante da igreja e dos anjos, o Senhor está sobre ele, o meu filho tem promessas de Deus. Será que uma festa que ele participa na escola vai ser o fator desligamento de promessas ou de maldições ou de que Deus... Irmãos, há de se ter muito cuidado com isso. Na minha modesta forma de ver. Uma dúvida para o bispo, poderia? Bispo, o senhor considera no Brasil, quando a pessoa fala, vou participar de uma festa junina, ela tem a ideia de algo religioso ou algo simplesmente cultural? Até dentro da perspectiva católica. Eu acho que a grande maioria das pessoas hoje estão mais levadas à cultura do que à religiosidade. Eu acredito. Não se associa à igreja católica? Pessoal, vai ser qual a igreja? A igreja católica? Eu acredito que não, cara. Hoje eu não sei como é que tá isso. Eu acho que as pessoas... O que eu tenho visto, só desculpa falar, é que parece que todas as instituições... a PM fez a festa junina, a base aérea fez a festa junina, o Centro de Tradições fez a festa junina. Eu acho que hoje eu vejo muita gente anunciar. As famílias alugam sítio para fazer festa junina da família. Então, mas o que eu quero trazer aqui, ainda que seja, porque o pastor, eu entendi, ele colocou aqui, né? Será que... Ele falou assim, vamos não considerar que seja uma origem religiosa. Não, vamos considerar que seja. Até nisso. Suponhamos que seja de fato uma festa pagã. A minha pergunta é, o que é de paganismo que tem poder contra o sangue de Jesus? O que de paganismo tem poder contra uma herança da boa nova do evangelho que me alcançou? Essa é a pergunta. Então, quer dizer, o meu filho, e eu participar com o meu filho de uma festa na escola, seja lá na instituição que for, e até hoje tem festas juninas profissionalizadas, que nem tem às vezes a ver com a escola, nem com a tal... Eles são festas que você vai e tal, né? E você compra lá o ingresso. No Nordeste tem muitas dessas. Chega essa época aí, são várias festas com bandas e tal. Então eu vejo assim, olha, nós não devemos e não podemos colocar um peso sobre uma criança, sobre um adolescente e sobre uma família que está na escola comendo churrasco, tomando refrigerante, comendo milho e achar que por causa disso são pagãos. A atitude de ninguém os torna pagãos, porque você está debaixo da promessa verdadeira do evangelho que te alcançou. Então, se você foi realmente livre e liberto, nada mais te contamina. Senão a gente vai trazer... E aí até a pergunta, por que então... A gente não esticou isso, mas eu quero deixar no ar também. Se a gente diz que há um paganismo na festa junina, como trataremos o Natal? Porque o Natal a gente incorporou e aceitamos, é tudo bem, e a festa junina não. O pastor Lucas pode responder pra gente. Então vamos lá. Esse é o perigo do sincretismo religioso. A ideia de que eu posso assimilar um comportamento pagão e coloco dentro do seio da igreja, do meio cristão. É preciso pontuar que, por exemplo, quando Jesus falou sobre a questão da contaminação, lavar as mãos, ali era um contexto de lei judaica, não tinha nada a ver com o paganismo, com religiões romanas, tanto que Paulo, quando ele escreve Romanos 15, Romanos 14, 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 10, o contexto ali era o escândalo dos judaizantes ou dos judeus que se converteram dentro da igreja, diante de uma sociedade gentia e pagã. Então vamos lá, então se tem uma prática pagã, eu posso assimilar ela e se ressignificar. Aí o argumento, por exemplo, do bispo utilizado, a questão do Natal. O Natal, em muitas igrejas, por exemplo, foi colocado, e isso é recente, não faz muito tempo, a questão de colocar uma árvore de Natal na igreja. Nós entendemos que a simbologia da árvore de Natal, muitas pessoas ensinaram que era a figura da Aparecida, né? Porque vê ali a forma da Aparecida, mas pela história ele dá a entender que é um símbolo da árvore da vida.
Ok. Só que o Natal, por exemplo, foi introduzido e também corre esse perigo do sincretismo religioso. Por quê? Em muitas famílias, a ideia do Natal é, famílias que já têm um conhecimento bíblico, já foram amadurecidas, a ideia é a lembrança do nascimento de Jesus. Todavia, muitos cristãos que são fracos se lembram de Papai Noel, se lembram de práticas, por exemplo, na televisão, assistindo séries e assimilam a ideia para os seus filhos do Natal, não com Cristo, mas com Jesus e o Papai Noel. Então se torna também um sincretismo religioso. E eu acredito, com todo respeito ao bispo, que isso não é uma hipocrisia, porque eu acredito que é dentro da perspectiva que nós não podemos ter aliança com aquilo que não é divino, com aquilo que não procede para a edificação da igreja. A aliança da igreja com o mundo se constitui inimizade contra Deus. Então, quando nós, com o propósito de buscar alcançar vidas, fazemos acordos e alianças com práticas mundanas, nós estamos correndo o risco de negociar no futuro as verdades bíblicas. Por exemplo, há 20 anos atrás, como informei, o Natal não era celebrado por igrejas protestantes. Ele era mal visto dentro da igreja. Mas hoje já foi se entrando, e aí o que acontece? Os excessos. Não digo que seja na igreja do bispo, mas muitas igrejas colocam a igreja toda de vermelha, faz peça. Eu já vi uma peça que foi um testemunho que eu acompanhei de um Papai Noel em um culto de Natal, em uma cantada de Natal. Perde-se, então, a ideia. Eles convertiram no final ou não? Não, uma pergunta interessante. Tinha barriga. Vamos lá. Tinha uma barriga grande. Qual seria... Eu tô quase lá, Lucas, desculpa, eu tô fazendo uma pergunta que eu acho que... Eu tô imaginando a pergunta que a audiência faria pra você, Perfeito. vai. E como você hoje tem a maioria da audiência do seu lado, você tem que ser mais apertado. Tá bom. Qual o problema de colocar a igreja de vermelho no Natal? Vamos lá, não tem a ver com a cor. Não, então, por que você falou isso? Isso, não, o ponto é trazendo alusão a quem? Papai Noel. Não, mas quem é de vermelho? Por exemplo, a Coca-Cola. Historicamente, por que a Coca-Cola é vermelha? Não, ela mudou de cor, Por né? quê? Por causa do Papai Noel. Papai Noel. Mas qual Então, o problema do vermelho? Sem Jesus é vermelho. Não, sim. Mas dentro dessa época, vamos colocar aqui até pro ouvinte de casa para ficar bem claro, você pode comer, e eu espero que você dê glória a Deus por isso, pode comer pamonha, pode comer milho, pode comer, me ajudei, comidas Graças típicas. a Deus, pipoca. Pode comer pipoca, doce, maçã do amor, pode comer o que você quiser daquelas comidas. A questão é, dentro dessa época de festa junina não convém. A comida em si não é o problema. Isso precisa ficar claro. A comida não vai fazer você perder a salvação. O grande problema é o testemunho cristão, a perda da identidade cristã. Tá, você come bacalhau na Sexta-feira Santa? Não. Não come? Por conta da Sexta-feira Santa. Por protesto? Por protesto. Rapaz, você é muito Não, protesto crente. não, que isso? Eu gosto de comer bacalhau, Que não isso? importa Por exemplo, também. uma boa citação, a questão da Páscoa. Por exemplo, nós dentro da igreja entendemos que a memória da ressurreição de Jesus. Todavia, dentro da igreja se tem uma deturpação em muitos cristãos. Comem, por exemplo, leitilha, só fazem a quaresma. Na sua igreja tem culto de virada lá. Tem o pessoal culto vai da virada. De branco lá, você não vê isso. Na minha igreja eu vejo. Infelizmente, aí tô lá no eu vou culto, vejo todos os pontuar. irmãozinhos de branco lá. Pra ficar muito claro, não tô defendendo esse lado e deixando aprovando os outros. Eu falei até com a minha esposa uns anos atrás, infelizmente é um testemunho que muitas igrejas, sem saber às vezes, acabam carregando a ideia de vestir uma cor de roupa para passar a virada, que é uma ideia que está associada ao espiritismo e é algo também que precisa ser refutado.